Olá, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Viviane, já leciono algumas aulas aqui no Instituto Educacional Paterno há alguns anos, já faço parte dessa família há alguns anos e durante algumas semanas eu irei ministrar as aulas de língua portuguesa aqui juntamente com vocês, tanto nas aulas presenciais na modalidade híbrida, quanto também na modalidade remota. Então, nesse momento, eu convido vocês que estão na forma remota para pegarem o livro de vocês, porque hoje nós vamos iniciar a nossa discussão da nossa unidade 2. A nossa unidade 2, ela tem por título Poema e Samba Enredo. Então, dentro dessa unidade, nós vamos estudar elementos textuais, como os gêneros poema e o gênero samba enredo, a paródia em poemas, orações subordinadas adverbiais, figuras de linguagem, processo de formação de palavras, como o hibridismo, e o empréstimo linguístico, como o estrangeirismo. E bem, pessoal, essa unidade ela aborda de uma forma bem dinâmica diversos elementos do texto. E quando nós viramos na página 74, nós temos aí o nosso capítulo 3. E o nosso capítulo 3, ele tem por título Poema. E agora, eu pergunto a você, meu aluno, o que é poema? Poema é um gênero textual. Poema é um tipo de texto. Vocês gostam de ler poemas? O poema a seguir, o poema que nós vamos trabalhar na aula hoje, ele foi escrito por Afonso Romano de Santana. Você já ouviu falar nesse autor? Você já ouviu falar nesse escritor? Nós temos aí um poema que ele tem por trás dele toda uma imagem. Nós vemos aí uma imagem de fogos na praia. O título do poema é Vai Ano Velho. O que será que o desenho, esse desenho que tem por trás aí do poema, qual é a ligação que ele tem com o poema? Você já parou para se perguntar? Vamos aí imaginar se o nome do poema, se o título do poema é Vai Ano Velho e por trás nós temos uma imagem gráfica de fogos na praia. O que é que vem à sua memória quando você faz a ligação da imagem com o próprio poema? Então, nós temos aí esse poema com 5 estrofes. Estrofe é cada parte do poema. E nesse momento, eu pergunto a você: você sabe o que é poema? Poema, como eu disse já a vocês, poema é um gênero literário, ou seja, é uma forma de texto, é um tipo de texto. O poema, ele é caracterizado por ser dividido em estrofes. O poema, ele sempre vem disposto em estrofes e ele é composto por versos, rimas. O que são rimas? Rimas são palavras que os seus finais se combinam. Isso que são rimas. Mas aí eu quero me aprofundar juntamente com vocês mais dentro desse poema. Vocês sabem o que é poesia? Ou vocês acham que poema e poesia é a mesma coisa? Será que poesia e poema é a mesma coisa? Já pensaram? Já pararam para analisar e se perguntarem isso? Se já fizeram essa pergunta, a resposta ela é não. Poema, como eu já falei para vocês, poema é um tipo de texto, é uma forma, um gênero textual. Já a poesia é a essência do poema, é um elemento presente em poemas e também em outros textos. A poesia, ela está presente em poemas, ela está presente em outros textos, ela também está presente em músicas, em melodias, em
poesia, gente, ela não é um gênero literário. A poesia é a essência do poema, é aquele sentimento, é quando nós lemos um texto e nós, através daquela leitura, lembramos de algo. É quando nós, através da observação de uma imagem, nos relembramos de algum sentimento. É quando a leitura de um texto, é quando a observação de uma imagem, é quando a audição de uma música nos traz uma emoção, nos traz um sentimento. Isso é a essência de algo. Isso é poesia, tá certo? Poesia é um elemento presente em poemas e outros textos, também como em obra de arte, em objetos, em paisagens e outras formas de expressão que despertam emoções e sentimentos de apreciação. Quando, por exemplo, nós olhamos para um objeto e aquele objeto nos traz alguma lembrança, aquilo é poético, aquilo tem poesia, porque aquilo traz para a gente um sentimento, traz para a gente uma emoção. Então isso é poesia, e poesia e poema são coisas diferentes, ok, pessoal? E lendo juntamente com vocês agora o poema de Afonso Romano de Santana, Vaiano Velho, eu quero que no decorrer da leitura, eu peço que no decorrer da leitura, vocês possam fazer e se imaginarem o eu lírico do poema. O que é eu lírico? Eu lírico é a pessoa do poema, é a pessoa que escreveu o poema, é o sujeito do poema. Então, vamos nesse momento, juntamente comigo, tá certo? Peguem o livro de vocês e vamos realizar a leitura do poema. Vamos lá? Vai, ano velho, vai de vez, vai com tuas dívidas e dúvidas, vai, dobra a esquina da sorte e no 31 à meia-noite esgota o copo e a culpa do que nem me lembro e me cravou entre janeiro e dezembro. Vai, leva tudo, destroços, ossos, fotos de presidentes, beijos de atrizes, enchentes, secas, suspiros, jornais. Vai de reto, para trás, leva para a escuridão quem me assaltou o carro, a casa e o coração. Não quero te ver mais, só daqui a anos nos anais, nas fotos do nunca mais. Vem ano novo, vem veloz, vem em quadrigas aladas antigas, ou jatos de luz moderna. Vem, paira, desce, habita em nós. Vem com cavalhadas, folias, reisados, fitas multicores, rebecas. Vem com uva e mel e desperta em nosso corpo a alegria, escancara a alma, a poesia, e por um instante estanca o verso real, perverso, e sacia em nós a fome. Vem na areia da ampulheita como a semente que contivesse outra semente, que contivesse outra semente ou pérola na casca da ostra, como se outra semente pudesse nascer do corpo e mente, ou do umbigo da gente como o ovo, o sol, a gema do ano novo, que rompesse a placenta da noite em viva flor luminescente. Adeus, tristeza, é uma caixa chinesa de onde brota amanhã. Agora é recomeçar, a utopia é urgente, entre flores e urânio é permitido sonhar. Vejam aí que poema belo. Esse poema, ele nos traz vários sentimentos. O eu lírico desse poema quer que o ano velho vá embora. Por quê? Porque o eu lírico desse poema está muito decepcionado com o ano velho. O ano velho trouxe para ele apenas sentimentos negativos. Dívidas, assaltos, como nós vemos aí na segunda estrofe. Vai e leva tudo, ou seja, leva tudo que você me trouxe. Destroços, ossos, fotos de presidentes, quem me assaltou o carro, a casa e o coração. Ou seja, esse eu lírico
passou, que só lhe trouxe dívida, que só lhe trouxe assaltos, mágoas no coração. Então, ele quer que esse ano velho vá embora e que esse ano novo chegue, que ele venha depressa, que ele venha veloz. E vocês vejam como o autor desse poema, ele usa de palavras, de elementos de palavras para trazer sentido. Ele brinca com as palavras, ele usa figuras de linguagem, ele remete a figuras de linguagem quando ele repete diversas vezes o mesmo som consonantal, o mesmo som vocálico. Então, é muito dos poetas, é muito dos autores utilizarem desses elementos linguísticos e também de figuras linguísticas dentro dos poemas, para que a partir da leitura, a partir da observação de determinado poema, nós possamos ter sentimentos, relembrarmos de fatos, relembrarmos emoções. Essas são as funções das figuras de linguagem dentro do poema, tá bom? E nós temos aqui na quarta estrofe uma diagramação. Nós temos aí uma estrutura gráfica da quarta estrofe um pouco diferente do que nós chamamos de natural. Vocês veem aí na quarta estrofe do poema que a estrofe ela está disposta de uma forma de ampulheta. E a estrofe começa com a seguinte palavra, a seguinte frase, na verdade: vem na areia da ampulheta, como a semente que contivesse outra semente, ou pérola da casca da ostra. Então, eu não sei se vocês sabem o que é a ampulheta, mas a ampulheta é um artefato antigo que é utilizado para medir o tempo. Então, essa estrofe nos remete à ampulheta pela forma gráfica, como ela foi disposta na poesia, mas quando nós lembramos deste artefato antigo, nós lembramos do que ele nos remete. E ele nos remete ao tempo, que é o tema desse poema. O tempo está passando, o ano velho está indo e um ano novo, cheio de recomeços, está chegando para o eu lírico desse poema. E ele faz a menção de sementes. Sementes significa um início. Uma semente, ainda que está para germinar, ela indica recomeço, o início de algo novo. E é o que esse eu lírico está esperando. E é como se ele ligasse a ideia de cada grão de areia da ampulheta a uma semente de recomeço, uma semente preciosa como a pérola de recomeço. E ele, com o eu lírico, com esse início do ano novo, ele dá adeus à tristeza, ele se enche de esperança com um novo tempo, e ele diz que a vida é uma caixinha chinesa, cheia de surpresas, de onde brota amanhã, agora. Ele diz que o tempo é agora, então vamos deixar tudo que o ano velho nos trouxe de negativo para trás e vamos recomeçar, vamos viver o agora. A utopia é urgente. E o que é utopia? A utopia é a imaginação de uma realidade ideal, de um futuro perfeito, de uma realidade perfeita. E é isso que o eu lírico demonstra nessa última estrofe. Analisando essa última estrofe, o eu lírico, o sujeito do poema, ele deseja uma utopia, ele deseja uma realidade perfeita, que o ano velho leve toda a tristeza, leve toda a mágoa e que venha com o ano novo, um novo recomeço. Então vejam aí como os elementos linguísticos, como as figuras de linguagem contribuem dentro do poema para a compreensão, para a interpretação do poema. Nós vimos que poema é o gênero, poesia é a essência. Então, essa
figuras de linguagem. Essa linguagem conotativa das palavras traz dentro do poema a compreensão, a poesia, a essência do poema, a essência do texto. E por isso que esses elementos linguísticos são tão importantes quando são introduzidos dentro da nossa interpretação, dentro do nosso texto. Então, essa aula de hoje, ela foi uma aula de análise, onde nós analisamos o texto, a disposição gráfica, os elementos linguísticos, os desenhos, a forma dos poemas, o desenho que liga, que nos dá a compreensão do poema antes mesmo de lermos o poema. Então, depois de toda essa análise, vocês vão responder no caderno de vocês o estudo do texto, que vai da página 76 até a página 79, tá bom, pessoal? O mesmo sistema, respondem no caderno, tá bom? E entrem em contato comigo. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi dito, tudo que foi analisado, tudo que foi falado na aula de hoje. Quero dizer que estou à disposição de todos vocês para alguma dúvida relacionada ao tema. Podem me procurar, podem procurar a Tia Paixão, tá certo? Que estou disponível para tirar as dúvidas e as possíveis curiosidades. Então, nossa aula de língua portuguesa de hoje foi uma análise sobre poesia, sobre poemas, sobre elementos linguísticos presentes dentro do poema. E eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos um ótimo dia de estudos, tá certo, meus queridos? E é isso, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.